A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui um argumento sobre o adventista, que ele lançou duas perguntas, falando de arrebatamento secreto, que não existe arrebatamento secreto, e que não existe vida após a morte. Em primeiro lugar, eu sou evangélico e creio no arrebatamento secreto e creio na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, ok? Para responder essa pergunta, vamos primeiro ouvir o adventista que ele fala nessa questão, que não existe arrebatamento secreto e também não existe vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, ok? Se a Bíblia diz todo olho verá, como que é secreto? Isso é verdade. Aliás, crer no arrebatamento secreto é tão estranho quanto crer na imortalidade da alma. As duas crenças não fazem o menor sentido. Quer fazer uma comparação? Olha só. Aquele que acredita no arrebatamento secreto, ele vai crer num grupo de pessoas que vão ser arrebatadas antes da volta de Jesus. Mas espera aí, Cristo não vem buscar os seus? Mas como que ele vem buscar se o pessoal já está com ele? Não faz sentido. E a imortalidade da alma? Olha só que coisa estranha. A pessoa morre, vai direto para o céu. Morre, vai direto para o inferno. Mas espera aí, se a pessoa já está no céu, para que vai ter ressurreição de morto? O espírito dela já não está lá? Jesus vem dar o galardão para quem? Se o povo já recebeu antecipadamente. Ele vem dar o castigo a quem? Se o povo imediatamente após a morte já está no inferno sofrendo. Então são essas pequenas coisas que não me fazem acreditar nessas teologias fajutas. Ok? Então vamos responder a questão do adventista nessa pergunta. Ele diz que não existe arrebatamento secreto e também não existe vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte, ok? Respondendo primeiro arrebatamento secreto. Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que Jesus virá em duas fases. Primeiro, haverá o arrebatamento da igreja. Segunda fase, Jesus virá para Israel, julgar as nações e entrar no milênio literal aqui na Terra. Então esse é o nosso ponto de vista como pré-tribulacionista, nós cremos. Agora, analisando a questão do adventista, primeiro, o arrebatamento secreto, ele não crê no arrebatamento secreto. Mas nós, como pré-tribulacionistas, como é que nós cremos no arrebatamento secreto? Primeiro, arrebatamento secreto não é a igreja que será arrebatada secretamente. Nós não cremos dessa forma. O que será secreto é Cristo para o mundo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Cristo não desce aqui na terra. Então arrebatamento secreto significa Cristo para o mundo. No arrebatamento nós cremos que Cristo, o mundo não vai ver Cristo. Somente a igreja que vai ver Cristo nos ares, porque a igreja sobe, não é Cristo não desce, a igreja sobe. E 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: assim como ele é, nós veremos. Quem vai ver Cristo é a igreja. Então o mundo não vai ver Cristo, é a igreja que vai ver Cristo. Então arrebatamento secreto significa secreto Cristo para o mundo. O mundo não vai ver Cristo, é a igreja que vai ver Cristo. Agora, analisando essa questão, por que nós cremos no arrebatamento antes e depois Jesus virá para Israel? Salvação de Israel, não haverá arrebatamento e o milênio. Primeiro, aonde a igreja vai encontrar Jesus? Nos ares ou na terra? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46 diz que haverá um julgamento aqui na terra, separação entre bode e ovelha. Essa separação entre bode e ovelha, quem são essas ovelhas? Para os adventistas, essas ovelhas é a igreja. Se é a igreja, então haverá separação aqui na terra. A pergunta se faz a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Em Tessalonicenses, Paulo disse que é nos ares. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, diz que esse julgamento é aqui na terra. Agora vamos ver o ponto de vista para os adventistas. Primeiro, um versículo que eu mostro que a igreja não passará pela grande tribulação. E é isso, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14. O 9, versículo 9 diz assim: eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.
está no capítulo, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Uma grande multidão. O versículo 3 diz assim: quem são esses? De onde vieram? É uma pergunta. E o versículo 14 diz assim: estes vieram da grande tribulação. A pergunta que se faz para o pós-tribulacionista é a igreja ressuscitada? Ou são as almas daqueles que vão morrer na grande tribulação que estará no céu? Para o adventista, ele não crê que é as almas que vai morrer na grande tribulação que estará no céu, porque ele não crê que a alma sobrevive após a morte. Então, se a alma não sobrevive após a morte, então é a igreja ressuscitada. Então, se é a igreja ressuscitada, a pergunta que se faz para o adventista é: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? Porque a nossa esperança, quando Jesus vier, todos que morreram em Cristo, desde Adão até o último, vai ser ressuscitado. E esse versículo aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, são os que vieram da grande tribulação. Nós já estamos na grande tribulação? Não. Os que morreram no Antigo Testamento passaram pela grande tribulação? Não, passaram tribulação. A grande tribulação, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. A grande tribulação é diferente de tribulação. Tribulação nós passamos, todos passaram, mas grande tribulação, nós não estamos na grande tribulação. E essa grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, é os que vieram da grande tribulação. E os que morreram antes da grande tribulação, haverá outra ressurreição? Este é o problema para os adventistas responder. Agora, fazendo outra pergunta essa grande multidão aqui, para os adventistas, quando Jesus vier, no final da grande tribulação, Jesus arrebata a sua igreja, leva a igreja para o céu. Os ímpios serão destruídos, ok? Então, o que acontece? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ou 3, diz assim: o diabo será preso para não enganar as nações. Para os adventistas, quem são essas nações? Se os ímpios já foi destruído, a igreja estará no céu 1000 anos. Para ele, que 1000 anos será no céu, não na terra. Então, 1000 anos estará no céu, então os ímpios serão destruídos. Então, Satanás será preso para não enganar as nações. Se o Satanás, que é o diabo, estará preso, vai enganar quem, se não tem mais ninguém para enganar? Depois, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, depois de 1000 anos, o diabo será solto, que é Satanás, enganará as nações. Para os adventistas, quem são essas nações? Eles creem que são todos os ímpios, desde que morreram, desde Adão. Esses ímpios vão ressuscitar, o diabo vai enganar. Depois, a Bíblia diz que Deus vai descer fogo do céu e destruir. Esse está o problema teológico. Por quê? Vai morrer 2 vezes. Se todos os ímpios, desde Adão, já morreram, vai ressuscitar de novo, para morrer de novo. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue seu juízo. Então este é o problema para o adventista, dizer que essas nações que serão enganadas são os ímpios que vão ressuscitar, ser enganado por Satanás, que já está enganado, depois morrer de novo. Este é o problema para o adventista. E o milênio no céu, este é o problema. Então ele fez 2 perguntas nessa questão: arrebatamento secreto e a alma sobrevive após a morte, que eles não creem. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Jesus disse que a alma não morre. Então, se não morre, para onde foi a alma de Caim? Aqueles que morreram no dilúvio, está aonde se a alma não morre? Se a alma morre, então Jesus está contrariando a sua própria palavra. Não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes fazer perecer tanto o corpo e a alma no inferno. Esse perecer aí, esse que será aniquilado. Aonde? No Geena, que significa o lago de fogo. Então, se a alma será aniquilada no Geena, no lago de fogo, a pergunta que se faz é essa: já foi aniquilado? Não. O lago de fogo será no futuro. Se será no futuro, Jesus disse assim: não tem medo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então, se o lago de fogo ainda não aconteceu, que nós cremos que não será aniquilado, nós cremos que vai ser eternamente, mas se será aniquilado no futuro para eles, então Jesus disse que não tem medo o corpo, mas não pode matar a alma. Aqueles que não podem matar a alma, podem matar o corpo. Então, mata o corpo, então a alma sobrevive após a morte. Então, a pergunta é: se o lago de fogo ainda não começou, onde estão as almas de Caim, os que morreram de dilúvio, que morreram antes, todos que morreram, ok? Então,
Esta é a pergunta que eu deixo para o adventista, que nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.